instituição da dinastia com a entrada de Davi, tá certo? O estabelecimento da dinastia davídica com a ascensão ao trono de Salomão, as intrigas que Salomão teve que vencer para subir ao trono, tá ok? O estabelecimento do reino unificado de Israel com a sua expansão, a dominação de Israel sobre outras nações como os filisteus, os edomitas, os moabitas, amorreus, os arameus, sírios, né? Os amonitas. Então, com essa expansão, o fortalecimento do Estado de Israel, importantes alianças políticas entre Israel e o Egito, com o casamento de Salomão com uma filha, né, de um faraó. Inclusive o presente que esse faraó deu a Salomão, que é a cidade de Gezer, deu a cidade de Gezer em presente de casamento, digamos assim. E também discutimos aí as importantes obras, né, que Salomão fez, edificou algumas importantes cidades como Azor, expandiu, né, as fronteiras do reino, edificou a cidade de Jerusalém, construindo o templo, né, que já havia sido programado para ser construído por Davi, mas Davi não foi autorizado a dar continuidade, a iniciar a obra, porque Deus disse que Davi tinha muito sangue nas mãos, ou seja, era na verdade um rei guerreiro, havia cometido muitos Deus, mas por outro lado tornou ele desqualificado, uma vez que ele se deixou levar pela influência dessas mulheres com quem havia casado, com quem havia se estabelecido laços matrimoniais, em vista de uma aliança política com os povos aos quais elas pertenciam. E vindo essas esposas, trouxeram seus cultos a seus deuses, e Salomão se inclinou à adoração desses deuses estranhos, com isso levando a sua queda, na verdade, né? Levando ele a afastar-se do seu Deus, afastar-se da fidelidade para com o Deus que o colocou nessa situação, nessa posição privilegiada. E em virtude dessa situação, a destruição futura do reino que chegou, que vamos analisar aqui, com a sucessão do trono, né, continua mantendo aí a dinastia davídica no poder, né, principalmente à frente da tribo de Judá, né, duas tribos do sul, que se estabeleceram como o reino de Judá, Benjamim e Judá. Então, num primeiro momento, a tentativa de permanência da dinastia e também da unificação do reino, que já estavam plenamente unificados com Davi e Salomão, mas fracassa na continuidade com a ascensão de Roboão. Então vemos aí a profecia divina que aponta que esse reino será dividido, exatamente em virtude desta infidelidade de Salomão para com Deus, para com o culto a Deus, né, somente a unidade religiosa de Israel. Uma vez que Salomão falha com isso, ele perde a autoridade divina, perde o prestígio da parte de Deus, com isso levando à divisão do reino que estamos analisando aqui. Então vamos ver agora na lição, na apostila, o que fala acerca da sucessão do trono de Salomão e a divisão do reino, tá ok? A sucessão do trono de Salomão e a divisão do reino. Vamos tratar agora acerca de Roboão. O príncipe herdeiro que subiu no trono substituindo Salomão foi Roboão, o qual era filho de uma amonita do harém real, que se chamava Naamá. Supõe-se que tenha sido o primogênito. De acordo com o texto bíblico, aparentemente Roboão assumiu o governo de Judá sem nenhuma dificuldade. Não há nenhum motivo para pensarmos diferente, tendo em vista que Jerusalém e toda Judá estavam inclinadas à ideia dinástica, tá certo? Principalmente a tribo do sul, que na verdade foi a primeira tribo acolhedora desta casa real. Lembre-se sempre que Davi passou por 3 unções. Ele foi ungido ainda no tempo de Saul, em que Saul ainda era o monarca da situação. Ele foi ungido por Samuel e já havia o prognóstico divino da substituição da casa monárquica, né? Havia já a profecia dada por Samuel a Saul de que Deus rasgaria das mãos dele o domínio, né, sobre Israel, a realeza. Então essa primeira unção de Samuel sobre Davi, ainda na casa de Jessé,
Depois, a unção de Davi a monarca sobre Judá, a tribo do sul, governando a partir de Hebron, da cidade de Hebron, em Judá, tá ok? E futuramente Davi é aclamado rei sobre todo Israel, quando as tribos do norte não seguem Isbosete, filho de Saul, que tentou estabelecer já naquela época a sucessão dinástica, né? Sendo Isbosete filho de Saul, tentou aproveitar-se dessa situação para implementar a sucessão, a dinastia de Saul sobre as tribos do norte, que não foi acatada. Característica essa das tribos do norte, mantida ao longo da história, né? E vê-se aí como alguns comentaristas da história de Israel acabam acertando ao dizer que, na verdade, a unificação sempre foi artificial, sempre foi à base de alianças que não eram tão firmes, né? Que não eram garantidas para um futuro muito distante, sempre situacional. Então Davi foi aclamado rei sobre todo Israel. Salomão foi uma tentativa bem sucedida de estabelecimento dinástico. Salomão expande o reino, só que Salomão impõe uma pesada carga sobre as tribos do norte, evidenciando a diferença de tratamento entre as tribos do sul e as tribos do norte. As tribos do sul, a tribo da casa paterna, a tribo da linhagem dinástica davídica, tinha privilégios, gozava de alguns privilégios, enquanto as tribos do norte estavam sobrecarregadas com todas as taxas de impostos, né, com a corvéia que era implantada a eles para sustentar toda a máquina administrativa da monarquia salomônica, né, com a expansão política, a expansão militar, as obras, né, as grandes construções, o Templo de Salomão, né, não o do centro lá de São Paulo, o Templo de Salomão original, construído lá em Jerusalém, Monte Moriá, mesmo lugar onde foi realizado, onde Abraão subiu com Isaac para sacrificá-lo, e naquele momento Deus substitui pelo Cordeiro, e aí vemos aí a figura, né, de Cristo Jesus como sacrifício vicário substitutivo. Então vemos ali o local onde Abraão foi para entregar Isaac, o que futuramente será o local do templo, né, onde Salomão construirá o templo, né, de acordo com as coordenadas divinas. E o mesmo lugar em que Salomão constrói o templo, constrói também o palácio, tá? Um palácio, uma obra suntuosa, que chamou a atenção de diversos povos, inclusive a rainha de Sabá, em visita, constata toda a grandeza, né, tanto da obra, né, da questão arquitetônica, da construção, como da questão dos hábitos, dos costumes. Um reino com uma questão de costumes, de hábitos muito refinados, muito diferenciado das cortes de reinos menores que estavam em volta, né, na Palestina, na situação, naquele contexto da Palestina. Então alcançou um nível de desenvolvimento muito avançado, e de tal forma que conseguiu impressionar a rainha de Sabá, que veio de muito longe para admirar esse desenvolvimento. Então vemos aí toda a implementação dessa política, dessa expansão, dessas obras, né, desse militarismo, essa grande plataforma estava colocada sobre as costas das tribos do norte, que carregavam o peso das taxas, tanto a questão dos reinos subjugados, os edomitas, os amonitas, os moabitas, né, os sírios, que tinham que pagar tributo a Israel, eram reinos vassalos, tinham que pagar tributo a Israel, quanto à questão da carga de impostos sobre as tribos do norte, que também arcavam com o peso, né, dessa administração, e as alianças políticas que traziam também algum lucro para Israel, com o comércio estabelecido entre elas, entre os fenícios e os egípcios, porque os filisteus também estavam subjugados a qualidade de reis vassalos, né, que tinham que pagar tributo. Então vemos aí as características, né? De acordo com o texto bíblico, aparentemente Roboão assumiu o governo de Judá sem nenhuma dificuldade. Então há uma tentativa de permanência dessa dinastia sobre o reino unificado, que não é fácil. Nem há nenhum motivo para pensarmos diferente, tendo em vista que Jerusalém e toda Judá, as tribos do sul estavam inclinadas à ideia dinástica. Portanto, consideravam sucessão no trono pelo neto de Davi como algo legítimo
e de fato e de direito. Então, na tribo do sul, esta era uma ideia tranquila, uma ideia lógica. Só que não era para todo Israel. É até mesmo possível que o próprio Salomão tenha proclamado seu filho Roboão a rei antes de sua morte. Ele tinha experiência nisso, porque quando Davi estava às portas da morte, o trono quase escapou de suas mãos em meio a uma grande turbulência na família real, conforme vimos quando analisamos o reino de Salomão, tá ok? Embora Roboão não tenha tido nenhuma dificuldade para ser entronizado em Jerusalém, a coisa não foi a mesma nas tribos do norte, antigo reino de Saul. O fato é que as tribos do norte sempre foram inclinadas a não aceitar a dinastia de Davi. Isso já podia ser observado nos tempos do próprio Davi, fundador da dinastia. Quando Davi vivia. Quando um benjamita chamado Seba, da mesma tribo de Saul, conforme o primeiro livro de Samuel 9, 1 ao 2, seduziu os israelitas para rebelarem-se contra o rei, contra Davi no caso, né? Também segundo Samuel 20, 1 ao 2. As tribos do norte ainda mantinham a ideologia do carisma, do rei carismático, né? Do rei que conquista as massas por qualidades pessoais observadas por estes mesmos nesta pessoa, o que garante que esta pessoa seja entregue a ela o poder em vista dessas características, mas não necessariamente esse poder seja transferido para o seu filho, mas sim a partir da morte desse, ou a substituição, a queda desse monarca, eles buscarão um outro que tenha características que sejam interessantes para eles. Assim, o modo de sucessão em Israel, nas tribos do norte, ainda não conseguiu ser implementado como sucessão dinástica, mas sim como a busca sempre de um rei carismático. Com certeza Roboão devia conhecer essa ideologia, por isso, após ser coroado em Jerusalém, foi a Siquém, um local muito rico de tradição, tá certo? Conforme Josué 24, 1. Esperando com isso renovar a aliança feita com seu avô Davi, conforme 2 Samuel 5:3, e possivelmente com seu pai Salomão, a fim de obter a dignidade régia e ser aclamado rei em todo Israel. Primeiro livro dos Reis 12:1. Mas as condições não estavam muito favoráveis. Não temos certeza se os delegados da tribo do norte estavam definitivamente decididos a evitar Roboão ou não. E aí começamos a ver aí como se desenvolveu a dinâmica dessa questão da tentativa de sucessão dinástica, que foi bem sucedida com relação às tribos do sul, que já tinham a questão da casa paterna davídica, né, da casa dinástica de Davi, e tinham também uma ideia favorável à sucessão dinástica, a continuidade do reino nas mãos desta família, principalmente em virtude da profecia divina, né, de que nunca faltará rei que se assente no trono da casa de Davi. Para o sul, isso era uma realidade tranquila. Isso era algo muito tranquilo na mente deles. Agora, essa realidade não necessariamente era muito tranquila, não era muito clara para as tribos do norte. As tribos do norte não adotavam esse tipo de pensamento em relação à sucessão monárquica, tá certo? A sucessão dos reis ao trono. Então, com isso nós vemos como se desenvolveu a dinâmica dessa separação. Essa separação que, como volto a afirmar, para muitos estudiosos, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Agora, ela durante algum tempo foi, vamos dizer assim, foi vencida por uma forte aliança política. A separação existia, só que ela foi submetida a uma unificação por uma aliança em virtude de um rei que tinha competência para sustentar essa aliança. No caso, o rei Davi e depois o rei Salomão. Vindo o rei Roboão, que não tinha as mesmas competências, esta aliança, que na verdade sempre foi frágil, sempre foi artificial, se quebrou, né, motivada principalmente pela ideia de divisão que havia dentro da mente desses povos, dos povos do sul, de Judá e Benjamim, e dos povos do norte, as 10 tribos do norte, tá ok? Então esta é a dinâmica da divisão do reino de Israel. Então vemos aqui alguns textos bíblicos que elucidam bastante o clima da situação.
Por exemplo, quando os delegados do norte comparecem